Um salve das galáxias, pessoal. Professor Ritson Lucas na área. Agora que você já sabe os requisitos estruturais da petição inicial e também sobre o pedido, vamos conversar sobre o indeferimento da petição inicial. Tema muito importante e muito cobrado em provas. Quando eu falo em indeferimento da petição inicial, eu preciso que você tenha em mente o seguinte. Nós sabemos que a petição inicial ela tem alguns requisitos. Se você não preencher os requisitos dessa petição inicial, o juiz ele vai te dar um prazo para você emendar ou completar, que é de 15 dias. Se for endereço do advogado, 5 dias. Se você não corrigir a falha nesse prazo, o juiz não vai analisar teu pedido, não. O juiz ele vai indeferir a petição inicial. Agora, preste atenção. Eu não falei que ele vai indeferir o pedido. Ele vai indeferir a própria petição inicial. Ele vai encontrar um vício e esse vício faz com que a análise do mérito não seja realizada. Então, lembre-se do seguinte. Indeferimento da petição inicial é um ato do juiz que eu tenho extinção com mérito ou sem mérito. É sem análise de mérito. O juiz não analisa o pedido. Tanto que nesse caso aqui, basta você consertar o erro, pagar as custas devidas e entrar novamente com a petição inicial. Beleza até aí? Agora vai cair na prova os casos em que a petição inicial ela vai ser indeferida. É só tu gravar 3 e 2 não que você não erra. Como assim? Primeira situação em que a petição inicial é indeferida é quando ela é inepta. Ritson, o que é a petição inicial inepta? Olha, a petição inepta é aquela que tem defeito no pedido. Ou então, aquela que tu escreve, mas aquilo que tu escreveu, eu não consigo chegar a uma conclusão lógica. Não tem lógica na conclusão daquilo que tu escreveu. Ah, Rito, isso é minha redação. Agora que eu estou entendendo, porque eu escrevo e só me lasco. É porque a minha redação é inepta. Pois é, a petição inepta é aquela que tu escreve e não tem lógica aquela tua conclusão. Ela é inepta. E no terceiro caso, é naquelas ações revisionais de empréstimo, financiamento ou alienação. Empréstimo, financiamento e alienação. Vocês já viram aqueles e-mails ou então propagandas que tem pela internet de escritórios de advocacia se oferecendo para poder reduzir o valor do financiamento em até 80%, 90%? Pois é. Tu tem lá um carnê que tu paga R$600 por mês. Aí o que acontece? Você entra em contato com um escritório desse e o escritório fala, você não vai pagar 600, tu vai pagar R$180. Aí tu, caramba, legal. Aí eles entram com uma ação pedindo que o valor de 600 seja reduzido para 180. Então, isso é o certo de ser feito. Agora, o que eu não posso fazer é entrar com uma ação revisional dessa e falar bem assim, ó, seu juiz, o valor da parcela atual é 600, calcula aí. Não, tá errado. Quando tu entra com uma ação revisional de empréstimo, financiamento ou alienação, você tem que dizer qual é o valor incontroverso. Se tu entende que é R$180, fala, seu juiz, para mim é devido 180. Para que você tem que fazer isso? Porque o valor que você diz que é devido, o valor que é incontroverso, você vai continuar a pagar. Agora, quando tu entra com uma ação revisional e tu não diz o valor incontroverso, filho, nesse caso a petição é inepta. E se ela for inepta, ela vai ser o quê? Indeferida. Então, só. Quando que a petição é inepta? Defeito no pedido, que eu vou já explicar quais são. Quando da tua conclusão não tiver lógica. E essa ação revisional sem definir o valor. Agora, quais são os defeitos no pedido que fazem com que a petição inicial seja inepta? Primeiro, quando não tiver pedido. No caso de falta de pedido ou caso de pedir. Se você não fizer pedido, nem colocar a causa de pedir, a tua petição é inepta, ela vai ser o quê? Indeferida. Mas ela também é inepta no caso de pedidos indeterminados. O que é pedido indeterminado? Pedido indeterminado é o pedido genérico. Nós sabemos que o pedido deve ser certo e o pedido deve ser determinado. Quando você não determina, quando tu não especifica o teu pedido, esse teu pedido é indeterminado. E nesse caso a tua petição é inepta. Rito, mas eu nunca posso fazer pedido genérico? Nós estudamos que em 3 casos cabe pedido genérico. Então cuidado. Regra, pedido indeterminado, a petição é o quê? Inepta, salvo nos casos em que é admissível o pedido genérico. E a terceira situação é quando eu faço pedidos incompatíveis entre si. Um pedido, ele é conflitante com o outro. Nessas 3 situações, eu tenho um defeito no pedido e a petição é inepta. Ritson, e o pedido impossível? Cuidado. O que é impossível para a tua vida? Nada. Nada é impossível. Então, insista, persista e jamais desista. Quero que você enfie uma coisa na cabeça. Primeiro, pedido impossível. É condição da ação? Não.
Pedido impossível, a petição é inepta? Não, não tem nada de impossível, que acabou esse negócio de impossível. Provavelmente eles vão meter na prova para tentar te enganar. Não tem nada impossível. A petição é inepta quando o pedido é indeterminado e incompatível. Não tem nada de impossível. Fechou? Então, olha só. Primeiro caso que a petição ela é indeferida, quando ela é inepta. E o que é petição inepta? É aquela que tem defeito no pedido. Ou então, aquela conclusão que você colocou no texto, eu não tenho o quê? Não tenho lógica. Tu escrevendo não tem lógica. E o terceiro é aquelas ações revisionais em que tu não define o valor. Quais são os defeitos no pedido que fazem com que a petição seja inepta? 3. Falta de pedido ao caso de pedir. E eu tenho os outros 2. Pedido indeterminado ou pedidos incompatíveis entre si. Tranquilo? Agora que eu já sei o que é petição inepta e já sei que a petição inepta gera o indeferimento, vamos estudar os demais casos de indeferimento da petição inicial, porque além dela ser inepta, a petição inicial também vai ser indeferida quando a parte for manifestamente ilegítima. O que seria isso, Ritson? Olha, a regra no direito processual civil é que o autor da ação seja o detentor do direito. Imagina que teu vizinho está com o nome sujo lá no sistema de proteção ao crédito, só que a dívida está paga. Você procura ele e fala, vizinho, tu não vai entrar com a ação? Ele, não, tô nem aí pra esses negócios, essas coisas não. Aí como ele não entrou, você entra no lugar dele. Tu chega lá, juiz, eu quero dano moral. Por quê? Porque meu vizinho... Não, velho, tá errado. Tu não tem legitimidade. Então, quando a parte é manifestamente ilegítima, a petição ela vai ser o quê? Indeferida. No terceiro caso, é quando o autor carecer de interesse processual. Quando que eu não tenho interesse? Quando você não tem necessidade, quando você não tem utilidade ou quando não tem adequação. Pessoal, eu vou cobrar em juízo uma dívida que está paga? Não. Por quê? Porque eu não tenho interesse. Então, petição inepta, parte legítima ou autor sem interesse, 3 letras I, são 3 casos em que a petição inicial ela é o quê? Ela é indeferida. Agora tem 2 não. Quais são os 2 não? Primeiro não é que quando a tua petição inicial ela estiver incompleta, ela tiver uma falha sanável, o juiz vai te conceder um prazo para você emendar ou completar. Se você não respeitar esse prazo, a tua petição inicial vai ser indeferida. Qual que é esse prazo? 15 dias. Se você não emendar ou completar no prazo de 15 dias, a tua petição inicial vai ser indeferida. A segunda situação é quando o advogado não informa o endereço. Lembra do índice OAB? Quando o advogado não informa o endereço, o prazo não é 15 dias, o prazo é o quê? 5 dias. Então, quais as hipóteses em que a petição inicial vai ser indeferida? 3 I, 2 não. Quais são os 3 I? Primeiro I, petição inepta. Segundo I, parte manifestamente ilegítima. Terceiro I, quando o autor carecer de interesse processual. E 2 não. Qual é o prazo regra para emendar ou completar? 15 dias. E quando for endereço do advogado, 5 dias. Tranquilo até aí? Lembrando que petição inepta, defeito no pedido, falta de pedido ou caso de pedir, pedido indeterminado ou pedido incompatível, da conclusão não tiver lógica, ou aquelas ações revisionar de empréstimo, financiamento ou alienação, que tu não especifica o valor. Tranquilaço até aí? Cuidado na prova, que na prova ele vai dizer bem assim. Na petição inicial falta o pedido, então é um caso de indeferimento. Certo. Porque se faltar pedido, ela é inepta. E se ela é inepta, é um caso do quê? De indeferimento. Pedidos incompatíveis é um caso de indeferimento, certo? Porque pedido incompatível, ela é inepta. E se ela é inepta, ela vai ser o quê? Indeferida. Beleza até aí, pessoal? Cuidado, tenham atenção na prova. Agora que nós conversamos sobre isso daqui, vamos falar sobre esse indeferimento da petição inicial, porque é uma decisão do juiz. E quando o juiz indefere a petição inicial, o autor pode recorrer? Pode. Eu não vou falar de recursos ainda nesse bloco. Você só precisa saber o seguinte. Qual é o nome do recurso que o autor utiliza em caso de indeferimento da petição inicial? É a apelação. Ritson, qual é o prazo para apresentar essa apelação? O prazo é 15 dias. Na verdade, o legislador ele tentou uniformizar os prazos para recorrer. Então, hoje a regra é 15 dias. Eu tenho uma exceção, que é os embargos de declaração, em que eles o prazo é 5 dias. Mas a apelação é 15 dias. Então, se o juiz encontrar uma situação dessa e indeferir a tua petição inicial, você pode entrar com um recurso chamado o quê? Apelação. Quando tu entrar com essa apelação, ela não vai direto para o tribunal. Quem vai receber essa apelação primeiro é o juiz que indeferiu a tua petição inicial. Ele vai pegar a tua apelação e teu recurso e pode falar bem assim,
caracas, que cagada que eu fiz, pra que eu fui indeferir? Ele pode, e se ele verificou que ele errou, ele não precisa mandar para o tribunal, ele mesmo corrige, gente. Eu tenho que ter celeridade, efetividade. Então, quando tu entra com a apelação contra a decisão do juiz que indeferiu a petição inicial, o próprio juiz que indeferiu, ele pode se retratar. Ele pode voltar atrás e dar seguimento ao processo. Só que tem um prazo para ele se retratar. O prazo é de 5 dias. Ele tem 5 dias para se retratar. Beleza até aí? Ritson, mas ele é obrigado a se retratar? Não. Ele pode falar bem assim, essa petição inicial não está prestando mesmo, para mim tem que indeferir mesmo. E se ele entender que não é para aceitar essa retratação, que realmente a tua petição inicial tem que ser indeferida, esse recurso tem que subir para o tribunal, não tem? Ele tem que subir. Só que antes de subir, o réu tem que ser convocado. Mas o réu não vai ser convocado para contestar. O réu vai ser convocado para quê? Para responder o recurso. Então, segundo o CPC, indeferida a petição inicial, você pode entrar com apelação. Em qual prazo? 15 dias. Quem recebe essa apelação é o juiz que indeferiu a petição inicial. E ele pode fazer o juízo de retratação e voltar atrás no prazo de 5 dias. Caso ele não se retrate, caso ele fale, não, é isso mesmo, eu estou certo, aí o que ele vai fazer? Ele vai citar o réu, convocar o réu, intimando ele para ele oferecer resposta em face da apelação. O prazo para oferecer resposta é 15 dias. Aí o que aconteceu? Pega a resposta do réu, manda para o tribunal. Beleza até aí, pessoal? Agora que eu falei sobre isso, tá lá no tribunal. Chegou no tribunal, a pergunta é, Ritson, e se o tribunal falar que o juiz está doido? Se o tribunal falar que o juiz está errado, o juiz pode, com certeza, o tribunal pode reformar a sentença do juiz. Caso a sentença seja reformada pelo tribunal, o tribunal vai mandar de volta e vai falar, juiz, bota esse processo para seguir. E se o processo vai seguir, o réu não tem quem contestar? Tem. E a partir de quando que vai começar o prazo para ele contestar, Ritson, nesse bagulho todo? Quando a sentença que indeferiu a petição inicial for reformada pelo tribunal, o prazo para contestar é contado da intimação do retorno dos autos. Como retorno? O processo estava com o juiz e subiu para o tribunal. E o tribunal reformou a sentença do juiz. Assim que ele reformar, ele vai devolver. Quando o tribunal devolver o processo para o juiz, a parte vai ser intimada. O réu vai ser intimado desse retorno dos autos. E o prazo para ele contestar conta desse retorno. Olha, observado o artigo 334 do CPC, que fala exatamente sobre o quê? Que fala exatamente sobre a audiência de conciliação ou mediação. Porque a regra hoje é o seguinte, eu entro com a petição inicial, eu não vou direto para a contestação. Porque, como regra, eu tenho uma audiência de conciliação ou mediação no meio. Então, se aqui for o caso de se realizar a audiência de conciliação ou mediação, primeiro eu faço a audiência e depois que vem a contestação. Só que na prova ele vai vir com lei seca para ti. Ele vai dizer o seguinte, a sentença de indeferimento da petição inicial foi reformada. O prazo para contestar começa de quando? Da intimação do retorno dos autos. Beleza até aí, pessoal? Vamos lá que a gente está indo para a reta final já. Agora que eu falei sobre isso daqui, o que pode acontecer? Pode acontecer do juiz indeferir a petição inicial e o autor não apelar. Se o autor não recorrer, sabe o que vai acontecer? A sentença vai transitar em julgado. Mas se a sentença vai transitar em julgado, o réu não vai saber de nada? Olha só, o autor entrou com a petição inicial, o juiz encontrou um desses defeitos, ele indeferiu. E o autor não recorreu. Se o autor não recorreu, vai transitar em julgado. O réu participou do processo? Não. Mas ele tem interesse em tomar ciência? Tem. Então, se o autor não apelar, o réu vai ser intimado dessa decisão que transitou em julgado, tá? Ele vai ser intimado. Tranquilaço até aí? Agora vejam só. Eu conversei contigo sobre o indeferimento da petição inicial. Na prova, eles vão fazer confusão, certeza, entre as hipóteses de indeferimento da petição inicial com os casos de improcedência liminar do pedido. Só que aqui, o juiz não analisa o pedido. Aqui, o juiz não analisa o mérito. Aqui sim, aqui na improcedência liminar do pedido, o juiz pega o teu pedido e julga ele liminarmente, mas ele julga indeferindo. Ele julga de forma improcedente. E por que ele faz isso? São aquelas causas que não têm futuro. Tu entra com a petição inicial, mas o juiz olha e vê que tem uma súmula lá na frente que, de acordo com aquela súmula, tu vai perder. Então, o que adianta eu deixar esse processo correr? Então, eu vou matar ele aqui no começo, eu vou matar ele liminarmente. E como que eu mato? Indeferindo o teu pedido. Não é deferimento, cuidado.
é improcedência liminar do pedido. E como eu analiso o pedido, julgando ele improcedente, aqui tem análise de mérito? Tem análise de mérito. Então, enquanto aqui é sem mérito, aqui é com mérito. Os casos de improcedência liminar do pedido estão no artigo 332. Eles vão te dizer bem assim: petição inepta é um caso de improcedência liminar do pedido. Não, é indeferimento da petição inicial. Parte manifestamente ilegítima é improcedência liminar do pedido. Não, é indeferimento da petição inicial. Agora, olha só. A improcedência liminar do pedido, ela vai caber apenas naquelas causas que dispensam a fase instrutória. O que é fase instrutória? É a fase de provas. Eu só vou fazer isso se for uma situação que eu não precise analisar provas, que eu não tenha que ouvir testemunha. Imagina uma situação em que um servidor público entra na justiça pedindo auxílio calcinha ou então pedindo auxílio cueca, dizendo que na Lei 8.112 ele tem esse direito. Para o juiz falar se ele tem direito ao auxílio calcinha ou auxílio cueca, basta o juiz olhar a lei. É uma causa exclusivamente de direito. Não precisa analisar provas. Então é uma causa que dispensa essa fase instrutória. Aí o que vai acontecer? Nessas causas que dispensam fase instrutória, o juiz nem precisa citar o réu. Independentemente de citar o réu, ele vai julgar o pedido liminarmente improcedente. Em quais casos? Nesses daqui. Nos casos em que o pedido do autor contrariar, primeiro, súmula do STF ou STJ. E as súmulas do STF estão incluídas as súmulas vinculantes. O autor entra com uma ação fazendo um pedido X. E essa ação é uma causa que não precisa de fase instrutória. Acontece que esse pedido X, ele contraria uma súmula do STF, contraria uma súmula do STJ. Então essa causa é sem futuro. O que eu vou fazer? Eu vou indeferir essa petição inicial? Não. Eu vou julgar o pedido, o mérito. Vou julgar esse pedido liminarmente improcedente. Do mesmo jeito, se o pedido contrariar uma súmula de TJ sobre direito local. Imagina que o auxílio calcinha ou o auxílio cueca não estão previstos na Lei 8.112, mas sim num estatuto de um Estado, num estatuto que rege os direitos dos servidores estaduais. E o TJ daquele Estado já tem uma súmula dizendo que não tem direito ao auxílio calcinha ou auxílio cueca. Então o que adianta tu entrar com um pedido no TJ, sendo que o TJ já tem súmula dizendo que tu não tem direito? Então, quando o pedido contrariar súmula do TJ sobre direito local, pedido julgado improcedente de forma liminar. Só lamento para você. Do mesmo caso, quando tiver um acórdão do STF ou STJ, em que ele julgou aqueles recursos repetitivos. Como assim, Ritson? Imagina que tem 10 mil recursos sobre a mesma matéria, 10 mil. Eu vou mandar 10 mil recursos para o STF ou STJ? Não, eu mando só um, porque são recursos repetitivos. Eu mando só um, que é um recurso paradigma. E o resultado desse recurso vai ser colocado para todos os outros. Então, o STF ou STJ já julgou um recurso lá paradigma, eu já sei qual é a resposta dele. E o teu pedido contraria isso. Então, tua causa não tem futuro, pô. Quando eu tenho acórdão do STF ou STJ em julgamento de recurso repetitivo e o teu pedido contraria a decisão do STF, não tem futuro. Sendo uma causa que dispensa a fase instrutória, pedido liminarmente improcedente. Do mesmo jeito, nos entendimentos previstos nos incidentes de resolução de demandas repetitivas. Incidentes de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência. O incidente de resolução de demandas repetitivas é a mesma lógica do recurso repetitivo. Tem vários processos iguais, sobe um só, pô. E a decisão que der nele serve para os outros. Então, pô, se já teve uma decisão aqui, o que adianta tu fazer um pedido que contraria essa decisão no incidente de resolução de demandas repetitivas? Teu pedido vai ser julgado improcedente de forma liminar. E toma cuidado que é o mais perigoso, esse aqui vai pegar na prova, o DECAPRÉ. Eu vou falar muito sobre DECAPRÉ contigo. O que é DECAPRÉ? Decadência e prescrição. Ritson, ocorrendo decadência e prescrição não é indeferimento da petição inicial? Não. Ritson, mas no meu livro, teu livro deve estar ultrapassado. Não precisa falar mais nada, né? Decadência e prescrição é mérito. Decadência e prescrição é mérito. Se o juiz verificar a ocorrência de decadência ou prescrição, ele vai julgar o teu pedido liminarmente improcedente. Em todos esses casos é análise de mérito. Na prova, ele vai te fazer pergunta e você tem que saber se é indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do pedido. Vamos ver se você entendeu? Eu te digo a situação, tu me diz se é aqui ou ali. Primeiro, a petição inepta, ela é o quê? Indeferida.
A parte manifestamente ilegítima. Petição indeferida. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas. Improcedência liminar do pedido. Pedido que contraria a súmula do STF ou STJ. Improcedência liminar do pedido. Quando o autor carecer de interesse processual. Indeferimento da petição inicial. Quando o autor não emendar ou completar no prazo de 15 dias, indeferimento da petição inicial. Decadência e prescrição, improcedência liminar do pedido. Decadência ou prescrição, improcedência liminar do pedido. Decadência ou prescrição, improcedência liminar do pedido. Por que tu está repetindo, Ritson? Porque vai ter muita gente que vai cair nisso daqui, menos você. Você vai destruir. Decadência e prescrição é improcedência liminar do pedido, porque é mérito. Beleza até aí? Fechou? Agora que eu matei isso daqui, eu quero que você tome muito cuidado com o seguinte. Porque na situação de julgamento do pedido improcedente de forma liminar, o réu nem participou do processo igual no indeferimento da petição inicial. Mas olha só. Apesar dele não ter participado, ele tem direito de ser intimado da decisão? Tem. Após o trânsito em julgado, quando acabar tudo, ele vai ser intimado. Ele não é citado. Porque ele não vai ser chamado para integrar. O processo acabou. Ele só vai ser informado que o cara entrou com uma petição inicial contra ele, mas nem precisou chamar. O juiz matou ali e transitou em julgado. Ele vai ser intimado de tudo o que aconteceu e que transitou em julgado. E ele vai ser intimado através do escrivão ou chefe de secretaria. O escrivão ou chefe de secretaria. É eles que vão tá executando isso daqui. Eles vão mandar uma correspondência lá para casa do réu. Tranquilo até aí, pessoal? Então, olha só. O réu vai ser intimado do trânsito em julgado. Através de quem? Oficial de justiça? Não. Escrivão ou chefe de secretaria. Ex-chefe. Beleza até aí? Ritson, quando o juiz julga o meu pedido liminarmente improcedente, eu posso recorrer? Pode. Qual é o recurso? Apelação. Qual é o prazo da apelação, Ritson? 15 dias. Quando eu entrar com apelação, o juiz pode se retratar? Pode. Em qual prazo? 5 dias. Gente, a respeito do recurso e da retratação, é a mesma regra, é igual ao indeferimento da petição inicial. É só você saber qual é o recurso cabível, apelação. Qual é o prazo? 15 dias. Saber que cabe juízo de retratação, e o juízo de retratação é no prazo do quê? De 5 dias. Que não tem erro, você destrói. Então lembre-se, petição inicial indeferida, sem mérito. Improcedência liminar do pedido, com mérito. Aí você toma cuidado com os casos que eu te citei, indeferimento da petição inicial, 3i mais 2 não. Quais são os 3i? Petição inepta, parte ilegítima, autor sem interesse. 2 não emendar, completar no prazo de 15 dias, não endereço do advogado no prazo de 5 dias. E aqui, improcedência liminar do pedido, quando o pedido contrariar súmula do STF ou STJ, quando o pedido contrariar súmula do TJ sobre direito local, quando o pedido contrariar acórdão de STF ou STJ em recursos repetitivos, ou então contrariar entendimento previsto em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência, ou ocorrer o que mais vai cair, decadência e prescrição. Lembrando que a improcedência liminar do pedido é nas causas que dispensam a fase instrutória, que não precisa de provas. Fechou? Estou encerrando aqui, pessoal. Sangue no olho até a posse, pra cima, caveira. Fui!